Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Livro de Jó, capítulo de número 1. Quero render graças a Deus pela vida, pela oportunidade de estar na casa do Senhor, de estar vivo, com saúde, pela vida da minha esposa, dos amigos. Também render graças a Deus pela vida da igreja e dos nossos pastores, pastor Silas e a pastora Daiane. Livro de Jó, capítulo de número 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pode sentar, obrigado. Palavra de Deus. Quero ler aqui mais alguns versículos. Eu pedi para você sentar para não cansar você. No capítulo 2, versículo 1 diz: e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Nós temos este livro que é muito rico, muito inspirador. Via de regra, quando você está passando por momentos de tribulação, de dificuldade, o livro de Jó, ele serve de consolo para a nossa vida. E, via de regra, o consolo, ele se dá porque a gente vê o currículo de Jó, a gente olha para o nosso sofrimento e diz: meu Deus, um homem que nem Jó, que era melhor do que eu não estou sofrendo nem metade do que ele sofreu. Então, de certa forma, isso traz um consolo para nós, porque a gente olha para a nossa vida e, apesar dos pesares, a gente consegue ver motivos para agradecer a Deus, motivos para valorizar aquilo que temos. As pessoas vivem, às vezes, reclamando, murmurando
por causa daquilo que não tem, por causa da casa que não tem, por causa do emprego que não tem, por causa do salário que não tem, por causa do prestígio que não tem. Só que quando a Bíblia ela nos ensina a viver uma vida com contentamento, ela está dizendo para nós adquirirmos a capacidade de viver feliz com aquilo que temos. Até porque nós não sabemos o dia do amanhã. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Não sabemos se nós teremos outra oportunidade para abraçar os nossos entes queridos. A gente sai para trabalhar, isso é natural, porque a gente não espera que aconteça nada com a gente, mas a gente sai para trabalhar já com a certeza de que a gente vai voltar para casa. E muita gente sai assim, mas não volta. Está certo, não está errado não. No livro de Jó, que é um livro poético, talvez você não sabia disso, mas Jó está dentro de uma seção do Antigo Testamento conhecido como poesia. A gente lê Jó, mas o judeu, ele não lê Jó, ele canta Jó. Junto com Salmos, junto com Provérbios, junto com Cantares de Salomão, Eclesiastes. Eles cantam junto com os Salmos. Jó, quando a gente analisa o contexto aqui, a questão dos costumes, a questão sacerdotal, por exemplo, a forma como Jó ele lidava com os seus filhos, a questão do culto, da intercessão, remete ao período patriarcal. Com isso, a gente entende que Jó ele viveu aproximadamente, mais ou menos ali, por volta de 2 séculos, mais ou menos, não dá para ser preciso, pelo menos 2 séculos antes de Abraão. Quando você pega a ordem dos fatos, quem tem a Bíblia cronológica, por exemplo, vai saber que você abre a Bíblia cronológica e o objetivo da Bíblia cronológica é colocar os livros da Bíblia na ordem, no sentido de escrita, o livro mais antigo primeiro, e assim sucessivamente. E na Bíblia cronológica, o livro de Jó é o primeiro livro, porque os estudiosos acreditam que o livro de Jó seja o livro mais antigo escrito. Ah, mas o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que são os primeiros livros da Bíblia. Só que quem escreve esses livros é Moisés, que vem nascer ou vive posterior ao período de Abraão. Bem depois de Abraão. 400 anos, mais ou menos, depois de Abraão. Então, o que Moisés registra está bem depois do que é registrado a respeito de Jó. E o interessante é que Jó apresenta um perfil, um caráter que Deus procura, que Deus exige de cada servo dele. E o tanto que é lindo, né, meus irmãos? A gente vai para um texto como esse, a gente vê que o próprio Deus é quem está dando testemunho de Jó. Olha que coisa bonita. A gente vive na necessidade de autoafirmação. A gente precisa do elogio do outro. E é bom o elogio da forma correta, no momento certo, ele é bom. Mas é bem verdade que muitas pessoas vivem na necessidade
de autoafirmação. Ela precisa dizer que ela precisa dizer que tem, ela precisa dizer que pode. É um comportamento que, às vezes, transmite uma ideia de superioridade. Isso é da nossa natureza. Mas aqui no livro de Jó nós temos uma quebra no padrão, porque no cenário de Jó nós não observamos Jó falando de si mesmo, nem a família de Jó falando dele, nem os filhos de Jó falando dele, nem os amigos de Jó falando dele, mas é Deus que aparece no cenário dizendo: meu servo Jó, ele é minha propriedade. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso, que todo servo de Deus é propriedade de Deus. Deus tem ciúmes dos seus servos. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Por quem? Por Deus. Isaías capítulo 40, versículo 8. Deus diz assim: olha, Abraão é meu amigo. Não são as pessoas que estão falando de Abraão. Abraão é meu amigo. Lá no livro de Juízes, o anjo aparece para Manoá e diz: meu nome é maravilhoso. O Cristo ali se apresentando para Manoá, só que o que Manoá não sabia é que o mesmo anjo havia aparecido para Gideão e dizendo: homem valoroso. Perceba que Deus, no decorrer das páginas da Bíblia, Ele vai falar palavras que nós gostaríamos de ouvir das pessoas a respeito de outras pessoas. E aí surge uma pergunta: como que Jó ele se torna este homem com este caráter? A lei não existia, a Torá não existia. Existia duas formas principais de Deus ser apresentado para uma pessoa. A primeira, através da tradição. Jó, ou ele se converteu através do testemunho dos descendentes de Noé, dos filhos de Noé, ou o próprio Deus se apresentou pessoalmente em algum momento da vida de Jó para ele, e ele creu, se converteu, e Deus trabalhou na vida dele, e ele é essa pessoa que está sendo apresentada aqui. Jó é fiel, é reto, é temente e que se desvia do mal. E o interessante é que no contexto do capítulo, diz que está tendo uma reunião, capítulo 2, e nessa reunião, o texto diz que o diabo se apresenta. Isso é curioso, isso é motivo de muitos debates, eu não vou entrar no mérito aqui. Uma pergunta que fica é: como que o diabo aparece nessa reunião? Por que que ele aparece nessa reunião? Deus está fazendo a reunião, o diabo entra. E a resposta está na resposta que o diabo dá quando Deus pergunta: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. E aí você lê esse texto, aí você pensa: o diabo está perdido, está caçando o que fazer, ele não tem o que fazer, está rodeando a terra. Mas não é isso que o texto está dizendo. A expressão andar a terra e passear a terra e rodear por ela é uma expressão que dá a ideia de alguém que está caminhando por um ambiente, mas verificando, supervisionando. E como que eu entendo isso, irmãos? Porque quando Deus cria Adão, Deus diz assim: Adão, eu estou colocando você no jardim e tudo que eu criei é para você administrar, supervisionar. Mas aí quando Adão peca,
Adão perde a autoridade legal sobre aquilo que Deus deu para ele, e aí o diabo agora ele tem a autoridade legal por causa do pecado de Adão. Ou seja, se a gente for levar nessa linha, quem é que era para estar nesta reunião? Quem é que era para estar presente nessa reunião? O diabo, ele é especialista em fazer com que nós percamos as oportunidades que Deus nos dá, concede, prepara para nós vivermos algo extraordinário com Ele. E aí você pode olhar a sua vida, analisar a sua vida, examinar a sua vida, e você vai saber que se você está na mesma situação de Adão, no sentido de pecar de forma deliberada e consciente contra Deus, você está quebrando princípios hoje. Você quebrou princípios ontem, e se você não se arrepender por meio da pregação da palavra, por meio daquilo que o Espírito testifica no seu coração, daquilo que o Espírito revela e fala com você através da vida de alguém, e continuar pecando deliberadamente, o céu está dizendo para você: você está perdendo as oportunidades que eu preparei para você, os momentos que eu preparei para você, para que a sua vida seja mudada de melhor para melhor, de melhor para melhor. Os princípios que nós quebramos tira de nós as oportunidades que Deus prepara para nós. E aí, quando a gente fala de oportunidade, a gente já pensa no sentido de bens materiais e bênçãos. Irmãos, a Bíblia, ou no relacionamento com Deus, a bênção de Deus em um primeiro momento, ela sempre virá na esfera espiritual, não terrena. Isso não existe, porque existe uma ordem, um padrão. E aí a gente fica às vezes aqui pregando, dizendo: Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta, Deus vai derrotar os inimigos. Mas a palavra de Deus diz que Deus não abençoa, Deus não abre porta, Deus não derruba muralha de quem é infiel, de quem não anda em obediência à sua palavra, de quem no mínimo não se esforça para viver do jeito que Deus quer. Se você ou eu estamos vivendo dessa maneira, não espere porta aberta, não espere porção dobrada. É isso mesmo que vai acontecer. Você vai vir para o culto, e aí a graça de Deus vai se manifestar, alguém vai ser renovado, pessoas serão batizadas, pessoas terão visões, pessoas serão usadas, e você vai ficar no seu lugar, não sentindo nada, não vendo nada, fingindo que está vendo, fingindo que está sentindo, e vai sair daqui da mesma forma que entrou. Mas quem está na presença de Deus, do jeito que Deus quer, cada culto é único, cada momento na casa de Deus é único, cada dia Deus revela algo para essa pessoa. Todo dia, irmãos, Deus tem uma porção nova para nós. O maná não era apenas Deus querendo mostrar: eu sou Deus que provê para vocês. Havia uma realidade espiritual por trás do maná. Era Deus dizendo para o meu servo, para o meu povo: todos os dias eu tenho maná, eu tenho algo para eles, eu tenho algo para eles. E aí Deus está perguntando para você, eu pergunto para você, melhor dizendo: você já se alimentou de algo que Deus, Ele certamente tinha para você hoje, ou tem para você hoje? Se você não fez isso, deixa eu alegrar o seu coração. Talvez essa noite é a oportunidade que Deus está te dando para te dar algo que Ele tem para você hoje. Talvez hoje é o momento. Talvez pessoas sairão daqui, estou falando isso debaixo da autoridade que eu estou sentindo aqui. Pessoas sairão daqui e receberão uma notícia maravilhosa.
talvez a respeito de cura de alguém, talvez a respeito de livramento que alguém recebeu, talvez a respeito de alguma libertação que alguém recebeu. Eu creio no Deus que eu prego, eu creio na palavra de Deus, e eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. E se você recebe a palavra, Deus vai te dar sinais. Deus vai te dar sinais. Um outro ponto interessante aqui, meus irmãos. A gente olha as coisas que Jó passa. Existem alguns estudiosos que eles olham para essas adversidades que Jó passa e eles dizem assim: não tem como o sofrimento que esse homem vive ser real. E eu já ouvi isso da boca de um crente, não aqui de Palmas, eu estava em outro estado. E um dia nós conversamos sobre a questão do livro de Jó, e o crente disse assim: irmão, isso aí não tem como ser de verdade não, irmão. Não tem como uma pessoa suportar o que Jó suportou. É impossível para um homem suportar, para um ser humano suportar esse nível de sofrimento. O que está aí no livro de Jó é apenas uma espécie de novela, uma espécie de narrativa criada, construída para transmitir alguma ideia de fé para o povo de Deus. Não é isso. Isso não é verdade. Jó é apresentado como um personagem histórico, alguém que viveu, que nasceu, que cresceu. Alguém que era conhecido pelos seus vizinhos, pelos seus amigos. O que Jó tinha? E aí eu pergunto para vocês, irmãos, Deus mudou? Deus não mudou, meus irmãos. O Deus que nós servimos não mudou, e a gente fica lendo as narrativas da Bíblia, e a gente vê a devoção de Abel, a gente vê a comunhão e a intimidade de Enoque, a gente vê as promessas que Deus faz para Abraão, a gente vê Jacó, a gente vê tantos homens da Bíblia, e a gente vê um abismo entre nós e eles, e aí parece que eu vejo Deus contemplando a gente, dizendo: você quer viver isso também? Você não quer viver isso também? A gente fica de cá: eu quero, Senhor, eu quero ver o Senhor face a face, eu quero chegar aqui e entregar uma oferta que o Senhor receba, eu quero ser teu amigo. E aí a pergunta que fica: por que a gente não consegue viver o que esses homens viveram? Porque eles eram de carne igual a gente, eles nasceram como a gente, tiveram dificuldades como a gente, mas sabe qual é a diferença? Se eles eram gente como a gente, se Deus continua sendo o mesmo, o problema está em nós, que não temos a sede que eles tinham, o compromisso que eles tinham, a necessidade de Deus que eles tinham. Mas eu estou pregando e acredito que Deus está despertando pessoas e acendendo brasa no coração de gente que vai ansiar por Deus, que vai nascer no coração dessa pessoa sede de Deus, e vai seguir o conselho da palavra, não vai se embaraçar com nada, não vai se embaraçar com coisas desta vida, mas vai viver a carreira que está proposta, e vai chegar lá, vai alcançar a promessa, vai chegar lá. E a gente se embaraça com tanta coisa.